A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar com você nesse dia. Tem uma palavra de Deus para a sua vida essa manhã. Nós estamos meditando no livro de Apocalipse, nós já fizemos um vídeo. Se você não teve o prazer ainda de ouvir esse vídeo, de ver esse vídeo, que você possa estar vendo aí, buscando aí no canal. Foi o vídeo anterior, mas nós queremos dar prosseguimento ao estudo do livro de Apocalipse, à meditação desses versículos da palavra de Deus. O livro de Apocalipse é uma revelação. Nós vimos que o livro de Apocalipse é uma revelação que o Pai, Deus, ele deu para o seu Filho Jesus. E Jesus pede ao seu anjo que entregue essa revelação a João. E agora nós vamos entender, depois que João recebe essa revelação, qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito do Senhor depois que o anjo enviado por Cristo para enviar a mensagem a João? Qual é o propósito agora dessa mensagem estar com João? Eu quero que você abra aí a palavra de Deus. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Em Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler agora a partir do verso de número 4. Vamos entender as Escrituras. Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, depois que Deus entrega essa mensagem para Jesus, essa revelação, e Jesus, recebendo essa revelação, ele pede para que o anjo vá e entregue a João essa revelação. João agora, de posse dessa revelação divina, dessa revelação de Deus para Cristo, João agora deve enviar essa mensagem às 7 igrejas da Ásia. Olha aqui. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. De quem que a Bíblia está falando? Quem é esse que é? Quem é esse que era? Quem é esse que há de vir? Quem é esse que os 7 espíritos estão diante do seu trono? Esse é Deus. As pessoas às vezes confundem esse que a Bíblia está dizendo com Jesus. Mas nesse versículo está falando do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Entenda. Olha o que diz o verso 5, você vai entender. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então, se João está dizendo que a graça e a paz é da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, no verso 5 ele diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, nós estamos falando do Pai, aquele que é, que era e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, o Pai e o Filho estão lá. E ele, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é a fiel testemunha
Ou seja, ele é a testemunha confiável da parte do Pai. O Filho é a testemunha confiável da parte do Pai. O Pai confia no seu Filho. E por isso ele é a fiel testemunha. Não só a fiel testemunha, mas também ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então aqui o Pai está dizendo que o Filho ele é fiel testemunha. Mas também a palavra de Deus está dizendo que ele é também o primogênito dos mortos. E você pode dizer, mas quantas pessoas morreram antes de Jesus? Como ele pode ser o primeiro dentre os mortos? Porque a palavra de Deus diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. O Filho de Deus, ele foi morto antes que o mundo fosse fundado. Nós sabemos pela palavra de Deus que está em Gênesis, que Deus primeiro formou o mundo. Deus criou todas as coisas para depois criar o homem e colocar o homem no jardim. Mas a palavra de Deus está dizendo que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E é por isso que a palavra aqui está dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro dentre os mortos. Ele é o primeiro que morreu sem pecado. E a palavra de Deus está dizendo aqui que ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e ele é o príncipe dos reis da terra. Como assim? Nós sabemos que os reis são os majoritários. Na hierarquia monárquica, o rei é o pai do príncipe. Então o rei manda em tudo, inclusive nos príncipes. Mas aqui está falando que Jesus, ele é o príncipe dos reis. E por quê? Porque o Pai é o rei. Porque o Pai é o Senhor. E Jesus é filho do rei. E ele é o príncipe. Mas ele não é um príncipe comum. Ele é o príncipe de Deus. Ele é o príncipe divino. E ele manda e ele sujeita todos os reis da terra. O nosso Jesus, ele é sobre todos. Ninguém neste mundo, com o maior poder que possa ter, se iguala a apenas 1% do poder e da autoridade de Jesus que o Pai lhe deu. É incomparável. Então Jesus, ele é o príncipe dos reis da terra. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está profetizado na palavra de Deus. Então é maravilhoso, irmãos. Agora João está dizendo que esta carta está sendo endereçada a 7 igrejas. E Jesus, que é a fiel testemunha, e Jesus, que é o primogênito dentre os mortos, e Jesus, que é o príncipe dos reis de toda a terra, ele entregou essa mensagem através do seu anjo para João. E diz aqui que, além de tudo isso, ele é aquele que nos ama. Jesus é aquele que nos ama, concluindo o verso número 5. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, Jesus, o Filho, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o príncipe dos reis da terra, ele é aquele que nos ama,
Ele é aquele que nos lavou no seu sangue, que lavou os nossos pecados. Mas não só isso. Olha o verso de número 6. Esse Jesus, que é exaltado na sua palavra. Olha o que a palavra de Deus diz que ele fez para conosco, seus servos. E nos fez, verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A palavra de Deus está dizendo que o Filho nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Jesus chama o Pai de Deus e de Pai. A Ele, a quem? A Cristo, a glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Então, irmãos, olha que maravilhoso é a palavra de Deus. Esse Jesus, que é a fiel testemunha, esse Jesus, que é o primogênito dentre os mortos, esse Jesus, que é o príncipe dos reis da terra, esse Jesus que nos ama, esse Jesus que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Isso significa que rei reina, sacerdote intercede. Então o Senhor nos deu autoridade para reinar nesta terra. E a palavra de Deus diz que o propósito de Deus, lá em Gênesis, era verdadeiramente que o homem sujeitasse a terra e o homem dominasse sobre todas as coisas. Que o homem reinasse. Então Deus nos fez para reinar, irmãos. Como rei, nós precisamos reinar. O rei tem autoridade. Então o Senhor nos deu a autoridade dos céus. O Senhor nos deu a autoridade do alto para reinarmos, para sujeitar todos os demônios, para curar os enfermos, para curar os oprimidos do coração, para proclamar a mensagem do Evangelho. Nós temos essa autoridade dada por Deus, conquistada por Jesus na cruz. Aleluia! E também nos fez sacerdotes. O sacerdote, ele traz do povo e leva para Deus. Ou seja, o sacerdote é aquele que intercede pelas pessoas. Você é um intercessor de Deus? Você está cumprindo o seu papel de intercessor de Deus? Você foi designado intercessor. Você que é a igreja de Deus. Eu espero que com essas palavras, esses versos de 4 a 6, esse vídeo possa impactar a sua vida. Essa palavra possa mudar a sua perspectiva. E que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.